Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Osmar, eu sou colaborador do Núcleo Espírita Segue a Jesus. Estou aqui hoje para fazer mais um comentário evangélico, para que nós possamos falar um pouquinho mais de Jesus, sobre os seus ensinamentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 25, nos itens 6 a 8, e tem como título Olhai as aves do céu. Mas antes de iniciarmos esse comentário, vamos fazendo uma prece de preparação. Aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos. Vamos nesse momento agradecendo a Deus pelo dom da vida. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de falar em seu nome. Vamos pedindo também aos nossos anjos guardiões, nossos mentores amigos, para nos inspirar sempre para o bem, de forma que nós possamos, através do estudo do Evangelho, poder assimilar esses estudos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus amigos, esse tema de hoje é um tema que muitas pessoas acabam não entendendo bem o significado dele. Que na verdade são palavras de Jesus e que muitos não compreendem. Eu vou ler um pequeno trecho dessas lições aqui entre o item 6 e 8, para que a gente possa discorrer melhor a explicação desse texto. Diz o seguinte: portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, do que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam. Cegam significa ceifam, cortam, tá? E nem fazem provimentos nos celeiros. E contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não sois vós muito mais do que elas? Veja bem, essa passagem, ela é apenas uma alegoria. Porque quando diz aqui, olhai as aves do céu que não semeiam, não plantam, não cortam, e Deus as provém, muitas pessoas acabam tendo a falsa impressão de que Jesus quis dizer que a pessoa não precisa fazer nada, que a pessoa pode viver na inércia o tempo todo, que Deus vai prover tudo. Ora, se nós pensarmos dessa forma, seríamos uma máquina que não precisa de nada, não precisa fazer nada, e Deus vai prover tudo. As coisas não são bem assim, porque Deus nos criou para quê? Deus nos criou para evolução, para evoluir, para crescer, para aprender. E se nós permanecêssemos na inércia, nós permanecêssemos parados o tempo todo, o que seria de nós, não é mesmo? Então veja bem, quando ele fala olhai as aves do céu, eu vou trazer um exemplo aqui falando de aves, para que a gente possa ver o que Jesus quis dizer com isso. Quando aqueles que conhecem o pássaro chamado João de Barro, ele vai compreender bem o que eu vou dizer. João de Barro é uma pequena ave muito trabalhadeira. Trabalha muito, se esforça muito. De que forma? Quem conhece sabe que o João de Barro é aquele que constrói aquela casinha lá no alto da árvore.
Para que ele construa essa casinha, é muito difícil para ele. Veja bem, ele nem mãos tem. Em primeiro lugar, ele precisa encontrar um local, uma árvore alta, para que o seu ninho seja protegido. Essa árvore precisa estar em algum local onde tenha algum lago, algum riozinho, algum local onde tenha um barro, onde tenha uma terra mais molhada. Ele não tem mão, então ele tem que pegar aquelas bolotinhas de barro com o bico. Imagine o sacrifício. No bico ele cabe apenas um pedacinho muito pequeno de barro, onde ele vai até lá, pega esse barro, vai até a copa da árvore, deposita aquela bolinha e vai pegando mais e pegando mais, até que ele consegue construir um ninho nesse ir e vir cansativo. E depois do ninho construído, aí é hora de pegar os gravetinhos, aqueles gravetos que ele vai pegando um a um, vai colocando lá dentro do ninho, que vai servir de cama para os ovos, para os filhotes que virão. Vem o momento de chocar os ovos, depois vem o momento que nascem os filhotes. Esses filhotes, a princípio, são totalmente dependentes. Então é hora dele buscar o alimento para alimentar esses filhotes até que eles consigam, por sua conta própria, começar a buscar o próprio alimento. Então basta que a gente analise um pouco essa história do João de Barro para a gente perceber o que Jesus quis dizer com isso. Quando Jesus diz que eles não semeiam, não cortam, ele quis dizer que a pessoa, ela não precisa se desesperar pelo dia de amanhã. Ela não precisa se desesperar para acumular bens, acumular coisas desnecessárias. O que Deus fez? Ele colocou todos aqui no planeta Terra, tanto os homens como os animais irracionais, e ele deu todo o provento para que todos consigam sobreviver ali. Mas para que eu possa sobreviver, eu tenho que buscar, tenho que correr atrás. Se o pássaro não correr atrás do alimento, se ele não for buscar onde está, for procurar para se alimentar, ele vai morrer de fome. Ele precisa se movimentar. E assim são todas as aves, não apenas o João de Barro. Qualquer ave trabalha muito para poder se alimentar, para poder alimentar os filhos, para poder construir ninhos. Se nós formos olhar as abelhas, olhar as formigas, é a mesma coisa. As formigas constroem verdadeiros túneis subterrâneos, onde ali eles têm uma organização incrível. As formigas, ela tem aquela que cuida dos ovos, dos filhotes, tem aquelas cortadeiras que são as que vão levar o alimento para dentro desses túneis. Tem aqueles que são soldados que vigiam. Quando nós pensamos dessa forma, nós podemos entender que Deus nunca criou nada que fosse inútil. Tudo que Deus criou tem uma utilidade. Nada é por acaso e nada se perde na natureza. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos que buscar, sim, o material. Porque, apesar de tudo, nós estamos aqui vivendo num plano material. Então, necessitamos da matéria para viver. Necessitamos da matéria para tudo. Mas nós não devemos dar mais valor à matéria do que ela realmente possui. Nós temos que usar a matéria a nosso favor.
e não ser escravo da matéria. Jesus nos disse também: não vos aflijais pelo dia de amanhã. O que quer dizer isso? Nós temos que viver um dia de cada vez. Nós temos que buscar aquilo que necessitamos dia após dia. Não há necessidade de acumular bens materiais que não serão úteis, bens que ficarão guardados e que não servem nem para mim próprio e nem para o meu próximo. Então nós devemos nos preocupar mais com o quê? Devemos nos preocupar mais com as coisas do Espírito. Este sim é imortal. E tudo que eu viver aqui no planeta Terra, tudo que eu aprender, vai comigo para o outro lado. Porque a minha verdadeira pátria é a pátria espiritual. Aqui nós estamos apenas de passagem. E não levo nada daqui. Quando eu for para o outro lado, eu levo apenas o quê? O conhecimento, o aprendizado, tudo aquilo que eu adquiri, que não pode ser tirado de mim. Já a matéria é apenas empréstimo, vai ficar tudo aí. Então nós temos que utilizar a matéria, sim, mas para quê? Para a nossa evolução. Veja os cientistas, eles fazem tantas pesquisas, tudo no âmbito material. E essas pesquisas, ela leva a descobertas de vacinas, ela leva a descobertas de cura de doenças, enfim, ela leva a descoberta de muitas e muitas coisas. Através do estudo, através do conhecimento, utiliza-se a matéria para evolução, para descobrir coisas que vão trazer uma vida melhor para nós. Então, vamos utilizar a matéria, mas de maneira consciente, sabendo sempre que tudo que está aqui é um empréstimo. Teremos que devolver quando chegar o momento. Outra coisa, os animais, eles têm um instinto. Por isso que tem uma frase aqui que diz assim: não sois vós porventura muito mais do que os animais? Por quê? Porque aos animais Deus deu o instinto de sobrevivência, que eles vão ter que buscar isso e aquilo para sobreviver. Mas a nós, já na fase hominal, Deus nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, justamente para que possamos crescer, para que nós possamos chegar naquilo que Deus espera de nós. Deus nos colocou aqui para quê? Para a evolução. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar todos os meios para evoluir. E um dos meios que Jesus nos deixou foi o seu Evangelho. Devemos sempre estudar esse Evangelho, estudá-lo de uma forma correta, não ler o Evangelho, que ler é muito fácil. Em um dia ou dois, com persistência, eu leio um livro inteiro. Mas será que eu compreendi? Será que eu consigo colocar em prática? Não. Então, que eu leve 1 ano, que eu leve 2 anos para ler o Evangelho inteiro. Mas que eu leia devagar, um pequeno trecho. Leia um pequeno trecho e depois procure analisar aquele trecho. O que eu entendi? Converse com outras pessoas. Eu entendi assim, e você? Como que você entendeu? Então é dessa forma que nós vamos aprendendo e com esse aprendizado nós vamos colocando em prática na nossa vida diária. É aquela famosa reforma íntima. Nós vamos nos melhorando
a partir do momento que nós vamos entendendo Jesus, que nós vamos entendendo Deus. É aí que nós vamos melhorando a nossa conduta, melhorando a nossa forma de agir com nós mesmos e com nossos próximos. Nós temos sempre duas estradas a percorrer. Uma estrada larga, que é a estrada mais fácil, mas é uma estrada ilusória. E temos a estrada estreita, que é uma estrada mais difícil, que exige esforço, dedicação, comprometimento, mas é essa que vai nos levar ao conhecimento das coisas do Espírito, ao conhecimento de uma moral elevada, de uma moral reta. Então, é esse conhecimento que nós temos que lutar para amontoá-los. É aí que diz que nós devemos ter a riqueza no céu e não aqui na terra. O rico, ele não tem problema nenhum em ser rico. As pessoas acham que, porque está falando dessa forma, que ninguém pode ter bens materiais. Não é assim. Podemos sim, através do nosso esforço, da nossa dedicação, conseguir bens materiais, ter uma vida mais confortável. Não tem nenhum demérito nisso. O que Jesus quer dizer aqui é que nós não devemos amontoar as riquezas. O que é amontoar as riquezas? É guardar aquilo que não precisamos. É querer ter cada vez mais e mais, só em benefício próprio, sem pensar no próximo. Então, aquele que consegue uma fortuna material, e o que ele deve fazer com ela? Ele tem que gerar emprego, ele tem que abrir empresas, de forma que ele possa gerar sustento a outras famílias também. Ou seja, é a matéria servindo ao homem e não o homem servindo à matéria. Então, aquele que com o seu próprio suor vai buscar o sustento para sua família, se sente digno daquilo. E de que forma que ele consegue? Quando um rico se dispõe a dar emprego para essa pessoa. Não tem aquele ditado que é melhor você ensinar a pescar do que dar o peixe. Quando você distribui a renda de maneira justa, de maneira equilibrada e honesta, você está utilizando a matéria a seu favor e a favor dos outros também. Porque quando ele diz que as aves do céu não colocam nada no celeiro, o que seria esse celeiro? É amontoar os bens que os insetos vão comer, que a umidade vai fazer criar bolor, vai estragar e não vai servir para nada. Então, vamos amontoar sim, mas vamos amontoar riquezas lá no céu, através do conhecimento, através do estudo, através de poder compreender o que Deus espera de nós. Eu trouxe aqui também um texto que eu quero ler para vocês, que é do Emmanuel, Chico Xavier e Emmanuel. Tirei esse texto do livro Palavras de Vida Eterna, e ele tem como título Vida e Posse. Aqui, Emmanuel nos esclarece muito bem o que Jesus quis dizer com tudo isso. Quando Jesus diz, não é a vida mais que o alimento, na lição lá do Evangelho,
Emmanuel pegou apenas essa frase, que está em Mateus capítulo 6, versículo 25. E nessa frase, ele explica para nós tudo o que Jesus quis dizer. Ele inicia assim: aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam. Acumulam ouro sem proveito. Guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens que não necessitam. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Veja que bonito. Somos apenas usufrutuários de tudo que é material. Temos ter que devolver. Nem mesmo o nosso corpo nos pertence. Quando partirmos, nosso corpo fica aqui. Então ele continua: vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. É através desses bens passageiros, é através da matéria, que nós adquirimos conhecimento, aumentamos a nossa inteligência, a nossa capacidade de inteligência para evoluirmos. E ele ainda diz: aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. É justamente através das dificuldades, através dos obstáculos que a gente obtém experiência. E é com essa experiência que nós crescemos. Então não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Comece a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite, com quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Isso também tem um significado muito profundo. Quando vamos dormir para o repouso do nosso corpo físico, nós não sabemos se acordamos no dia seguinte, se despertamos no dia seguinte ainda no corpo físico. Então, a cada despertar, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer pelo dom da vida. Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. As boas obras é a caridade que devemos ter para conosco mesmo e para com o próximo. Então, meus amigos, vamos nos recolhendo novamente e vamos dar início às nossas vibrações. Vamos vibrando luz, vamos vibrando entendimento, compreensão para todo o nosso globo terrestre. Vamos vibrando muito amparo a todos os profissionais de saúde. Vamos vibrando muito amparo, muita luz para todos os doentes, aqueles que se encontram em hospitais, pronto-socorros e mesmo os que estão em tratamento em casa. Que recebam essa luz, esse carinho. Vamos vibrando também pela nossa casa espírita, para que em breve possa reabrir suas portas. Vamos vibrando pelos assistidos da nossa casa, pelos trabalhadores. Vamos vibrando luz para nossas residências,
que Jesus esteja sempre nos amparando. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos pedindo a Jesus que esteja sempre ao nosso lado, que envie os seus anjos guardiões para sempre nos inspirarem, para que possamos agir de forma correta. E vamos pedindo permissão ao plano espiritual para encerrarmos o comentário de hoje. Eu agradeço pela atenção de todos. Peço também a todos que possam visitar as redes sociais da nossa casa, do Segue a Jesus, Facebook, Instagram, YouTube, onde são postados diariamente mensagens edificantes, comentários evangélicos, que nos mantêm de pé, que clareia nossas mentes, que aumenta o nosso conhecimento e nos dá forças para prosseguirmos, para seguirmos adiante sempre. Então, nós vamos nesse momento encerrando esse comentário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.